Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje vamos falar mais uma besteira aí trazida pelo Impérios AD. Dessa vez vamos falar sobre a questão do Berserker, que, segundo o cara, nunca existiram. Tecnicamente tem dois pensamentos aqui para vocês terem desse vídeo. Primeiro, esse é o tipo de coisa sutil, vamos dizer assim, porque o cara não está de todo errado. Então não é aquela coisa que ele falou uma grandiosa besteira que é muito fácil comprovar que ele falou besteira. Não é isso. Dessa vez ele falou uma besteira mais sutil, mas que a besteira não tá no principal, tá nas entrelinhas. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo. Então, Berserkers realmente não existiram, como o cara falou? Então, tecnicamente, se você estudar a história medieval em si, você vai ver que talvez nunca houve um guerreiro, ou possivelmente se algum guerreiro se utilizou desse título de Berserker no passado, ele provavelmente foi só uma nomenclatura que ele recebeu, e o Berserker clássico da mitologia nórdica, como costumamos ouvir, que era aquele cara que lutava com poucas roupas, que lutava sem armadura, que não se preocupava tanto em se defender, que era só um guerreiro no frenesi furioso, não era realmente uma coisa comum entre os povos nórdicos e escandinavos. Na verdade, eu diria até que seria uma coisa bem rara, um tanto quanto até idiota, se pararmos para pensar, porque quem que seria doido de ir para uma guerra sem armadura ou com pouca proteção e sairia se tacando no inimigo sem medo de morrer e sairia matando um monte assim? Primeiro, existe uma questão de lógica nisso, né? Um cara assim que se expusesse tanto para atacar os outros se tornaria um alvo muito vulnerável e tenderia a se tornar um alvo fácil e ser abatido com relativa facilidade. E principalmente entre os nórdicos não era uma coisa vista com tanto sentido ou lógica, porque os nórdicos, embora eles pudessem não ser lá grandes construtores de castelos, eles eram relativamente bons ferreiros. E eles tinham boas cotas de malha, eles tinham alguma camada mais acolchoada de armadura por baixo, até porque o próprio clima frio deles os obrigariam a usar mais peças de roupas por baixo, que naturalmente amorteceriam golpes e, enfim. É de se imaginar que não faz muito sentido pensando isso sobre os nórdicos, porque por natureza os nórdicos já lutariam assim. O próprio estilo de luta dos nórdicos é um estilo mais defensivo, porque basta pensar, a principal formação de luta dos nórdicos era a parede de escudo, né? E não faz nem muito sentido imaginar que seres que pensam assim tão defensivamente, com paredes de escudo, com formações, com tudo possível para se defender, porque teriam prejuízos enormes perdendo homens em batalha, já que eles tinham uma população menor que o resto dos outros povos europeus, por que tomariam atitudes tão insanas como ir para cima de inimigos sem armadura, com pouca defesa, com pouca proteção, fazendo golpes quase suicidas? A única coisa que leva a crer que um nórdico fizesse tal coisa seria para poder morrer em campo de batalha e morrer como morte honrada na religião pagã nórdica, poder ser levado ao Valhalla com uma espada na mão. Diria que essa seria a grande possibilidade disso acontecer entre os nórdicos. E ainda assim, esses nórdicos que já estavam esperando por morrer, por isso cometiam esses ataques suicidas, vamos convir que já eram aqueles mais velhos, mais doentes, que já temiam por suas vidas e queriam pelo menos morrer com honra no campo de batalha, ao invés de morrer desarmado numa cama. Para os nórdicos antigos isso era uma ofensa, que fique registrado isso. Então, o que acontecia era um pouco disso. Por consequência, esses nórdicos aí, eles também não eram lá os guerreiros em seu auge. Então é natural que se ele fosse fazer uma jogada meio suicida dessas em batalha, muito provavelmente ele não conseguiria fazer grandes coisas para ficar com fama de Berserker. Quanto mais voltar vivo para contar a história. Já que ele já ia provavelmente com a intenção de morrer. Ocorriam casos de sucesso? Ocorriam, mas eram relativamente raros. Mas então, Docas, da onde veio o Berserker? E, enfim, ele realmente não existiu mesmo, como o cara tava falando? É aí que entra o pulo do gato. Nem tudo que é comentado na mitologia nórdica, na cultura nórdica e demais falas do povo nórdico, ocorreu necessariamente no meio nórdico. Como assim? Imagina só, os nórdicos conviveram com a maior parte dos povos europeus, praticamente todos, se considerar a Normandia na França. Embora não tivesse um contato tão direto assim com os latinos, os nórdicos tiveram um contato significativo ali na França, na Normandia, e até resquício de algum contato lá na Itália. Então, basicamente, os nórdicos conviveram com muitos outros povos europeus e, por consequência, puderam mistificar ou citar em suas tramas, suas narrativas, coisas de outros povos que não os deles. E é aí que entra a questão do Berserker, porque o Berserker é uma observação nórdica sobre povos celtas e não sobre outros nórdicos. Então sim, realmente existiram Berserkers
berserkers, ou realmente existiram berserkers na visão dos nórdicos. Porém, estes não eram guerreiros nórdicos, estes eram celtas, estes eram pictos, escotos, irlandeses, galeses e por aí vai. Guerreiros celtas das Ilhas Britânicas. Os verdadeiros berserkers na visão dos nórdicos eram eles. E por que isso? Porque na cultura celta, ao contrário da cultura nórdica, havia essa questão da eloquência em batalha, que é exatamente o frenesi da batalha, citado como berserker pelos nórdicos. Tanto é que os celtas até cultuavam Ogma, que era o deus da eloquência. E para atingirem essa eloquência, realmente os celtas bebiam pra caramba, ficavam embriagados, até para poderem perder seus medos e desconfianças. E realmente haviam povos celtas que tinham a cultura de lutar com poucas proteções ou poucas roupas, poucas armaduras, que tinham a cultura de pintar seus rostos e partes do corpo expostas, e que realmente, quando nessa embriaguez da batalha, nessa eloquência cedida por Ogma, o deus da eloquência, eles iam pro frenesi mesmo, iam pra cima com tudo, sem medo de morrer. Iam pra cima com uma fúria sobre-humana, afinal estavam bêbados. Mas não bêbado no sentido de perder as capacidades motoras, mas no sentido de perder os medos e receios. E, sem dúvida, uma pessoa nesse estado de espírito, tudo bem. Eu sei que é uma coisa meio suicida, afinal você está se expondo num campo de batalha que é um ambiente muito perigoso e que provavelmente qualquer coisa que dê errado você vai morrer no processo. Mas essa ausência de medo os dava um foco tão grande na batalha, na luta, que, de certa maneira, poderiam torná-los mais fortes ou mais efetivos em seus ataques. Os tornavam mais vulneráveis também, mas os tornavam mais efetivos em seus ataques, no sentido de ir com mais força, com mais precisão, com mais vontade para cima. E pensa só, os celtas, durante a Idade Média e até pré-Idade Média, já tinham essa tática de guerrilha. Imagina como deveria ser para os nórdicos que iam lutar uma guerra lá no meio das Highlands escocesas, onde, do nada, assim, saiu um monte de cara vindo direto para cima, sem medo, todo pintado como se só quisesse matar ou morrer. Imagina isso acontecendo no meio da Idade Média. O nórdico já cansado após uma batalha, já acabando de fazer uma parede de escudo, tendo que fazer outra para se defender. Com essa eloquência toda, com todo esse frenesi de batalha, realmente os nórdicos ficavam assustados. E aí realmente contariam uma coisa dessas como guerreiros desalmados em suas histórias, as quais transcendiam gerações ali na cultura popular deles. Mas isso não quer dizer que estavam se referindo a eles em si. E outra coisa, com relação à questão de evidências históricas, haviam ou não haviam evidências históricas a respeito dos berserkers? Provavelmente, se você procurar evidências históricas de berserkers nórdicos, talvez seja uma verdadeira dificuldade encontrar. Agora, se você procurar a forma como os nórdicos descreviam os celtas, cara, aí você vai encontrar evidência histórica sim de existência de berserker. Talvez não encontre com esse nome, ou talvez até encontre, mas provavelmente a ideia de nunca existir evidência histórica de berserker se deve muito mais à forma como a pessoa está olhando para a história e para suas evidências. Uma vez que sim, o berserker, na verdade, é uma inspiração celta, não nórdica. É uma forma como os nórdicos descreviam alguns guerreiros celtas. Então, resumindo, sim, existiram berserkers no passado. Porém, os berserkers não eram vikings. Os berserkers eram celtas. Talvez celtas das Highlands escocesas, celtas da ilha da Irlanda, por aí vai, né? Mas eram celtas. E até por isso se encontra tanta dificuldade de encontrar o que era um berserker ou não no passado, para poder comprovar ou não a sua existência. Bom, nobres amigos, mais uma vez esse cara pegou a história pela metade e simplesmente fez uma afirmação absoluta sobre ela, e mais uma vez errou com isso, o que é algo relativamente natural, porque toda vez que nós afirmamos de forma absoluta alguma coisa, estamos aceitando um sério risco de estarmos errados, porque basta alguém conseguir provar uma exceção que você já está errado. Mas enfim, que fique registrado aqui, os berserkers existiram sim. Só não eram exatamente aquilo que podemos acreditar que eram hoje. E bom, nobres amigos, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Por esse vídeo é isso, e até a próxima, nobres amigos.